Bom, gente, antes da gente começar a apresentação mesmo e falar sobre o projeto, só para eu ter uma ideia, né? Não conheço todo mundo que está aqui, não sei se todo mundo é ligado à área de arquitetura e urbanismo, ou mesmo as idades de vocês, assim, todo mundo sabe o que são os orçamentos participativos, tem alguma ideia, tem alguém que não conheça ou que tem alguma dúvida para a gente dar uma situada melhor aí no, né, no que foi e foi em Belo Horizonte, porque a gente não está tendo rodadas do orçamento participativo atualmente, mas ele acontece em vários outros lugares, no Brasil e no mundo. Então, só para saber se vocês conhecem, tem alguma ideia do que é, como que funciona, para situar melhor, está todo mundo ligado nisso, tem alguém que não saiba, que não conheça, né? Eu acho que é uma política pública que foi uma referência muito grande para a minha geração. Eu acho que eu sou um pouco mais velha que quase todo mundo que está aqui, mas as gerações mais novas, né, às vezes não acompanharam tanto, muito por causa dessa interrupção, né, das rodadas aqui em Belo Horizonte e enfim, das últimas rodadas já terem tido um esvaziamento. Alguém tem alguma dúvida? É legal situar vocês nisso ou pode seguir? Bom, como ninguém está falando nada, eu imagino que todo mundo tem uma noção, mas só para colocar assim, em termos bem gerais, né? Os orçamentos participativos são uma política pública que foi inaugurado pela primeira vez em Porto Alegre de 1989 para 1990, na prefeitura do Olívio Dutra, do PT, e depois se espalhou por várias cidades. Em Belo Horizonte começou a ser implementado em 93, na gestão do Patrus Ananias, que é uma política pública que visa separar uma parte do orçamento municipal, ou seja, você separa aí, seja 5%, 10%, 15%, um valor que varia de cidade para cidade e, eventualmente, né, a cada ano. E esse percentual, a aplicação dele, o que vai ser feito com esse dinheiro, é decidido pela própria população, né, em rodadas participativas. Então, você submete esse orçamento à cidade, né? Em geral, você tem critérios que garantam, né, que parcelas maiores desse orçamento vá para as regiões que são mais desfavorecidas. Esses critérios também, exatamente quais eles são e como eles funcionam, varia também bastante de cidade para cidade, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, o critério adotado era uma combinação de população. Então, as regionais, né, e os bairros mais populosos recebiam mais, e do IQVU, que é o Índice de Qualidade de Vida Urbana, que é um indicador aí composto por uma série de variáveis. Então, na verdade, quanto mais baixo o IQVU, ou seja, quanto menor fosse a qualidade de vida naquele lugar, maior seria o percentual do orçamento destinado para essas regiões, justamente no intuito de fazer aí, né, de funcionar como uma política de inversão de prioridades na aplicação do orçamento da cidade. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente passando, né? Vai ser uma mesa redonda, mas a gente preparou alguns slides. Então, primeiro o Henrique vai falar um pouco sobre uma experiência dos workshops, né? Workshops presenciais, territoriais, que a gente teve a oportunidade de fazer aí antes da pandemia trancar todo mundo em casa. Depois o Anderson vai falar sobre essa experiência da Mostra Universidade Cidade, que aconteceu em parceria com os centros culturais da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Aí já durante a pandemia, então a gente teve que usar uma série de estratégias para justamente para conseguir, né, poder trabalhar com o território e fazer essa, né, ter uma mostra cultural e artística ao mesmo tempo em que estava todo mundo trancado em casa na pandemia. E eu vou falar um pouquinho sobre o experimento que eu fiz para minha pesquisa de doutorado, que eu defendi agora em agosto, que foi como se fosse uma simulação de um orçamento participativo digital, só que usando outras regras e outra metodologia. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Henrique, tudo bem? Eu compartilho minha tela e vou passando? Você vai me pedindo para passar ou você prefere compartilhar você mesmo? Você que manda, Bel. Se você preferir que eu vá passando, já que eu vou apresentar primeiro, o que você preferir. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que, temos mais pessoas chegando, ok. A Gisela está chegando aí, que é uma das coordenadoras desse projeto de pesquisa também, que a gente está apresentando, né? Então, bem-vinda, Gi. Henrique,
Apresenta então você a Tá tela para bom. começar. Eu falo um pouquinho, né, aquele slide sobre a contextualização do projeto e depois você começa com a experiência dos workshops. Tranquilo, deixa eu só encontrar aqui como que eu Uhum. faço. Todo mundo tá vendo já? Hum? Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Acho que sim, né? Todo mundo tá vendo, não tá? Sim. Beleza. Ok, né? Então, justamente porque a gente vai falar sobre todos esses experimentos cartográficos, a gente deu esse nome, né? A cartografia, métodos e dispositivos na pesquisa. Aí tem essa sigla enorme, que é a Cartografia da Percepção Popular do Orçamento Participativo em Belo Horizonte. Pode passar, Henrique. Aqui, só situando um pouco o contexto em que esses experimentos foram realizados, né? Eles aconteceram dentro desse projeto de pesquisa, que é uma parceria aí também entre professoras da UFMG, que são a Gisela, que está aqui, e a professora Natasha, que não pôde estar aqui hoje, que é a coordenadora geral, né? A Gisela e eu somos as co-coordenadoras e a gente tem aí toda uma equipe grande com vários outros pesquisadores de vários níveis, graduação, pós-graduação, né? Quem está com a gente até esse momento são Maíra, Anderson e Henrique. Anderson e Henrique estão aqui. Maíra hoje também não podia participar, mas Maíra é doutoranda. Henrique e Anderson são alunos de graduação da Escola de Arquitetura da UFMG. E tem todos esses outros pesquisadores que já passaram pela pesquisa, né, em algum momento, mas agora não estão mais no quadro. Aí tem, né, nossos endereços de site, Facebook, YouTube. No YouTube tem webinários, tem vídeos, né, os vídeos da mostra que o Anderson vai mostrar, então tem bastante material lá para quem tiver interesse. E agora eu passo a palavra para o Henrique. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Henrique, como a Bel disse, eu sou graduando da Escola de Arquitetura da UFMG e faço parte do grupo de pesquisa interdisciplinar e atualmente vinculado ao projeto de pesquisa Cartografia da Percepção Popular do Orçamento Participativo em BH. Eu vou falar para vocês agora um pouco a respeito de uma das nossas modalidades de dispositivos cartográficos, né, um dos instrumentos que a gente tem utilizado para levantar informações, né, e fazer contato com as pessoas nessa nossa pesquisa sobre o OP, que é justamente os jogos territoriais, né, como um instrumento de aproximação e interação da comunidade. Bom, antes de mais nada, vou apresentar um pouco para vocês a respeito do próprio grupo indisciplinar e das bases metodológicas que a gente adota um pouco nesse grupo. O Indisciplinar é um grupo de pesquisa que surge ali em meados de 2012, 2013, com a proposta de trabalhar um pouco com as lutas territoriais, né, com insurgências, com movimentos sociais, invertendo um pouco a lógica mais tradicional da academia, que é de abordar os territórios urbanos a partir de uma perspectiva técnica, né, olhando eles de fora, inverter isso para se envolver com as lutas urbanas, com os territórios de dentro, ou seja, como mais um ator na trama desses territórios para poder tanto entender aquilo ali melhor, como para atuar naquele meio ali como mais um ator, né, para afetar e afetar-se, enquanto apenas mais um ator nessa trama e não como um observador privilegiado, né? E óbvio que as premissas, né, as atividades do indisciplinar já se alteraram bastante, né, de 2013 até hoje, mas tem muita coisa que permanece, principalmente a perspectiva, né, a base um pouco filosófica desse modo de trabalhar, né? E para isso eu trouxe aqui algumas referências que a gente usa um pouco como base para o nosso trabalho, filosóficas, principalmente ali em torno da ideia da filosofia da diferença, né, trazida por alguns autores pós-estruturalistas franceses, sobretudo, né, aqui principalmente o Deleuze e o Guattari, que vão trazer essa ideia da filosofia da diferença, que em linhas muito gerais, né, falando de uma maneira bem resumida, né, tanto pelo nosso tempo aqui, quanto pela minha falta de domínio mesmo do assunto, seria uma oposição a essa filosofia platônica, né, que busca identificar as formas ideais, busca identificar o princípio metafísico, né. Então, em oposição a isso, a filosofia da diferença seria um fazer filosófico, que ao contrário disso, ao contrário de buscar representações do ideal, né, ao contrário de buscar na realidade aquilo que está a imagem e semelhança do perfeito, busca identificar a manifestação da diferença, né? Ou seja, subtraindo o cerne, subtraindo o ideal, o superior, você passa a identificar, então, uma realidade que se desenha a partir das inter-relações dos diversos pontos que a gente consegue identificar na realidade. E essa realidade, esses mesmos autores trazem um pouco, então, o conceito de rizoma, né? Então, quando você subtrai
essa unidade, quando você deixa de enxergar a realidade como uma árvore, ou seja, com uma centralidade que se irradia em troncos, em galhos, né, coisas que surgem de uma unidade, você pode começar a identificar, então, a realidade a partir das conexões que são feitas entre atores, entre nós, que não tem uma relação hierárquica colocada entre eles. Então, como uma forma um pouco procedimental, assim, um procedimento para ler, para interpretar essa realidade rizomática, esses autores apresentam a ideia de cartografia, que seria esse fazer filosófico, esse pensamento, né, essa abordagem da realidade, em vez de dissociar, né, pesquisador e objeto de pesquisa, enquanto um que é superior ao outro, um que vai iluminar o outro, identifica o pesquisador como mais um nó, né, mais uma peça dentro desse tabuleiro que não tem essa diferenciação hierárquica, mas que sim está envolvido nessa trama para afetar e ser afetado, né, no meio dessa trama de relações. Outro autor que a gente traz um pouco é o antropólogo francês Bruno Latour, que vai se basear muito nessa ideia da filosofia da diferença, mas com uma perspectiva um pouco mais metodológica, né? Então ele vai propor essa ideia da teoria Torrede, trazendo um pouco essa ideia de que, em vez de ir atrás dessa ideia um pouco clássica, né, das ciências sociais, da antropologia, de categorizar, né, ou seja, de criar grupos, agrupamentos ideais de características que se busca identificar, ele vai trazer a ideia de que grupos perenes, permanentes, não existem. O que existe, na verdade, é uma formação de grupos, ou seja, associações que estão em movimento, né? E que, portanto, a gente deveria, assim, nas palavras dele, seguir os atores, ou seja, categorizar a realidade não de acordo com categorias ideais que a gente, enquanto pesquisadores, vai aplicar na realidade, mas sim a partir dos termos que os próprios atores estão atribuindo àquelas realidades ali que estão sendo vivenciadas. E, assim, isso pode parecer um pouco distante, assim, um pouco filosófico demais, mas existe um vínculo até um pouco imediato assim, com a teoria urbana, com a urbanização, que é como, por exemplo, se a gente pensar um pouco pela perspectiva da urbanização, a gente tem essa perspectiva modernista, né, mais clássica, assim, do pensamento acadêmico sobre as cidades, de que a gente, enquanto profissionais, vai observar uma realidade urbana e vai propor que vai ter uma rodovia, que vai ter uma praça, que vai ter um conjunto habitacional, que vai ter uma escola, etc. Enquanto que essa perspectiva baseada nessa filosofia da diferença seria uma leitura do urbano a partir daquilo que se manifesta na própria urbanidade, a partir dos próprios atores envolvidos naqueles territórios. Então, o grupo interdisciplinar traz um pouco essa perspectiva filosófica, mas trazendo para essa ideia da cartografia uma ideia, um outro sentido da palavra também, que não é só esse filosófico, mas também a ideia de fazer mapas, né, de cartografar como se traçar um mapeamento, né? Então, opa, passei dois aqui. Então, um projeto recente que tem no Disciplinar, em que a gente tentou colocar isso um pouco em prática, foi o projeto Territórios Populares, coordenado pela professora Marcela Brandão, que tentou justamente em 4 territórios específicos, onde você tinha movimentos sociais que tinham alguma relação com o grupo de pesquisa, ir atrás de fazer essa cartografia desses movimentos e desses territórios a partir dos atores envolvidos naquelas dinâmicas, né? Então, tentar traçar essa cartografia entrando em contato com esses atores humanos e não humanos que estão envolvidos naquelas realidades, a partir disso, coletar narrativas e, a partir dessas narrativas, conformar eventos territoriais, né? Então, fazer uma linha do tempo como uma primeira etapa desse mapeamento a partir dessas narrativas e desses eventos. Então, ir atrás daquela ideia também dos agrupamentos, né? Então, ou seja, a partir dessa cartografia, se identificar as formações de grupo e, dentre elas, ir atrás dessas controvérsias que seriam um pontapé inicial assim, dessa cartografia. Então, como eu disse, o projeto Territórios Populares foi elaborado em 4 territórios diferentes, nos quais, a partir dessa cartografia, identificou-se, então, espaços de referência para essas lutas, práticas, né, insurgentes dessas lutas, e a partir disso foram produzidos, então, mapas, grafos, linha do tempo, e 4 documentários para cada um desses territórios que tinham, então, como objetivo ativar algumas coisas dessas lutas e dar visibilidade. Gente, vocês estão. Voltou. Henrique, para mim você travou um pouquinho. Não sei se travou para todo mundo. Oi. Travou aqui também. Deu uma travadinha, tipo a última frase que você falou só. Eu não sei quanto que vocês perderam, assim, mas eu estava dizendo só que o projeto Territórios Populares está todo registrado no site do TP, recomendo bastante que todo mundo dê uma olhada lá. Mas então, o nosso desafio com o início desse projeto
sobre orçamento participativo era justamente de pegar esse método do indisciplinar e aplicar, então, para essa experiência do orçamento participativo. Então, se antes do indisciplinar a gente tinha essa prática de estudar as insurgências, os movimentos sociais, a gente passa aqui nesse projeto a tratar um pouco da coisa pública, né? Então, o orçamento participativo, se por um lado ele é essa interface entre sociedade civil e Estado, ele é, na realidade, uma representação do Estado, do poder público, né? E então a nossa ideia foi de ir atrás de alguns territórios que passaram por essa experiência do OP para tentar avaliar a percepção dos moradores desses territórios a respeito tanto dos processos participativos em si, quanto dos empreendimentos que foram resultado desses processos participativos. Então, para isso, a gente elencou 3 territórios de Belo Horizonte, cada um deles com uma questão particular. O primeiro deles aqui é a Vila 1º de Maio, ali na Regional Norte, que a gente escolheu por conta de ter sido um território que passou por uma experiência de urbanização de vilas e favelas em interface com a sociedade civil e Estado lá na década de 80 e 90, que foi, de certa forma, um embrião para o que se tornaria depois o orçamento participativo, né? E a Vila 1º de Maio depois passou também por rodadas do OP e também pela elaboração de um plano global específico, né? Que é esse plano de urbanização e favelas que vem vinculado ao OP. Depois tem a Pedreira Prado Lopes, que era o único desses 3 territórios que a gente já tinha alguma entrada, né, por conta justamente da pesquisa Territórios Populares, que foi onde aconteceu o primeiro PGE, né? Então, o primeiro plano global específico foi da Pedreira. E depois a Vila Senhor dos Passos, que está aqui logo ao lado da Pedreira, ali também na Regional Noroeste, que foi onde ocorreu o projeto Alvorada, que foi também um projeto piloto do PGE e também do orçamento participativo. Bom, e para nos aproximar desses territórios, então, para desenvolver essa cartografia, o método que a gente escolheu foi de realizar um jogo territorial. E o primeiro passo para a elaboração desse jogo foi a elaboração de maquetes de cada um desses 3 territórios, como forma de fazer um tabuleiro para esse jogo que fosse não um mapa em 2D, mas sim uma representação um pouco mais próxima da realidade daquele território, assim, né? Que tivesse um apelo um pouco visual maior, que você pudesse identificar, pô, aqui passa o metrô, aqui tem uma ladeira, sabe? Aqui tem uma descida, aqui tem uma subida, que tivesse essa relação um pouco mais clara com o que as pessoas vivem naqueles territórios, né? Então aqui está a maquete da Vila 1º de Maio, aqui a maquete da Pedreira Prado Lopes e da Vila Senhor dos Passos, né? Elas se encaixavam justamente por serem territórios que estão aqui um ao lado do outro. E em seguida a gente elaborou então cartas para esse jogo, tanto cartas relativas a localidades daqueles territórios, eventos que aconteceram tanto no escopo do OP quanto eventos importantes de organizações e tudo mais, e também cartas temáticas, né, que elencassem algumas coisas que a gente pudesse relacionar com a vivência daquelas pessoas naqueles territórios ali. E o funcionamento do jogo, então, primeiro a gente posicionava nessa maquete as localidades que estavam ilustradas nessas cartas, e depois a gente fazia uma dinâmica parecida com um jogo de auditório, assim, né? A gente dividia as pessoas que estariam jogando em 2 times, a gente tirava uma carta, seja de território, seja de temática, seja de eventos, e aí o primeiro grupo que tivesse alguma narrativa para falar a respeito daquela carta batia no sininho, né, nesse que falava a sua narrativa, e a gente ia registrando elas aqui numa linha do tempo, e aí, ao final, o grupo que tivesse mais narrativas coletadas ganharia. Assim. Bom, então eu vou me aprofundar um pouco aqui na experiência desse jogo lá na Vila 1º de Maio, que foi o território com o qual eu tive um pouco mais de contato. E, assim, quando a gente foi se aproximar para esse território, a gente simplesmente não tinha nenhum contato com a Vila 1º de Maio. O que a gente conhecia era só o que a gente tinha lido em alguns textos, o que a gente tinha de informações oficiais, e a gente conhecia a diretora de uma escola municipal que ficava aqui logo ao lado da vila, que por acaso era tia de uma das nossas pesquisadoras, né? A gente tinha pouquíssimas informações a respeito daquele território, né? A Vila 1º de Maio é uma vila que fica ali no comecinho da Regional Norte de Belo Horizonte, aqui ao lado do Cristiano Machado, aqui logo em cima da Estação São Gabriel, e o que a gente sabia era que era um território que tinha uma presença forte assim, de associações comunitárias da Igreja Católica, e justamente essa experiência de planejamento, né, de urbanização de vilas e favelas, que eu comentei anteriormente, né, que tinha acontecido lá na década de 80, foi coordenada por esses grupos da Igreja Católica, que tinha a figura central do Padre Pide, né, que é um missionário italiano que está no bairro desde a década de 60, que inclusive faleceu no começo desse ano, e que teve uma importância muito grande, né? Trouxe uma ONG de amigos dele lá da Itália, chamada Avice, que desenvolveu as experiências junto com a comunidade e em parceria com a prefeitura, que depois foram, de certa forma, um piloto, assim, um embrião do orçamento participativo.
essa presença da Igreja Católica é muito forte, então você tem movimentos culturais muito importantes vinculados à igreja, movimentos comunitários, também associações vinculadas a essa paróquia que existe lá, e a gente tinha também esse mapeamento que a gente pegou a partir do plano global específico, que foi elaborado para essa vila, dos empreendimentos do AP que aconteceram lá, né? Então eles estão mapeados aqui ao longo do território, e a gente sabia que tinha um processo de orçamento participativo em aberto, numa praça que está no limite do território aqui, né? No encontro aqui logo ao lado da vila, você tem o bairro 1º de Maio, aqui em cima tem o bairro Providência, aqui o Minaslândia, e bem no encontro entre todos esses bairros você tinha essa praça, que é a Praça da Igreja, onde o Padre Pídio era o pároco, que era uma praça que tem uma importância muito grande para a organização ali do bairro, e que estava numa situação de degradação muito grande, assim, deterioração muito grande. E essa praça tinha sido escolhida no orçamento participativo de 2012 para receber uma intervenção de revitalização. E quando a gente chegou lá no bairro em 2019, a obra ainda não tinha sido iniciada. A praça estava nesse estado aqui, que está registrado aqui na foto. Então a gente entrou em contato lá, primeiro a partir dessa escola, a partir da diretora, depois a gente foi conhecendo algumas lideranças do território, a gente deu uma circulada aqui na favela com uma dessas lideranças, a gente foi passando a conhecer algumas lideranças históricas, fomos lá na paróquia, que já não estava com o Padre Pídio na época, né, já estava com o Padre Cássio, conversando com algumas lideranças e fomos nos articulando para a gente poder realizar esse jogo lá no território com mais gente, né, que tivesse esse contato tanto com o território quanto com a experiência do AP que foi desenvolvido ali. Primeiro, então, a gente elaborou um jogo teste com essas lideranças, né, de uma forma mais reclusa, assim, né, com menos gente, tanto para testar mesmo, quanto porque a gente tinha menos gente envolvida naquela época. E, a princípio, a gente sentiu alguma estranheza, assim, alguma resistência das pessoas por conta de algumas coisas naturais, assim, desse processo de se aproximar do território, né? Porque por mais que a gente venha com essa bagagem teórica, né, de desenvolver, da cartografia, do rizoma e tudo mais, é muito delicado, né, essa aproximação, por conta dessa possibilidade de vir com uma condescendência, né, da academia chegar para iluminar o território com conhecimento técnico, ou então o contrário, né, dessa coisa delicada que da gente estar indo lá roubar informações muito preciosas daquelas pessoas. Mas apesar dessas desconfianças, a gente foi quebrando um pouco esse gelo, assim, a gente foi nos conectando com essas pessoas, justamente porque todo mundo ali tinha muito o que falar, assim, né? Todo mundo queria muito falar dos problemas do bairro atuais, tinha muita história para contar também do processo de orçamento participativo. Então a gente foi se conectando com essas lideranças, a maioria delas eram delegados da Conforça, né, que é a Comissão de Fiscalização do Orçamento Participativo, e acabou que em termos de OP mesmo, por serem lideranças históricas, né, acabou que a gente conseguiu levantar mais informações antigas do Orçamento Participativo nesse teste mesmo do que depois no jogo oficial, né, entre aspas, propriamente dito. Então, depois dessa experiência, a gente fez um workshop com muito mais gente, né, mais ou menos umas 30 pessoas, em uma das igrejas localizadas lá no meio da vila. E, assim, como dá para ver mais ou menos aqui pelas imagens, foi meio caótico. Assim, né? Por mais que a gente tivesse chegado lá um pouco preparado com essa ideia de entender esse emaranhado, essa complexidade do território, eu acho que o que a gente recebeu de complexidade talvez tenha sido muito mais do que a gente tivesse preparado para receber. Assim, né? Então, de cara, a gente já conseguiu. Diga, Bel. Não, ia só falar que eu acho que é interessante, né, reforçar até para quem muitas vezes vai planejar um workshop desse tipo ou não, o quanto que a localização aí foi fundamental, Sim. porque aí no caso já era outra paróquia, não era a mesma que a gente fez o teste, e essa paróquia ficava numa avenida, não é uma avenida, uma rua, mas que é uma rua que funciona meio que como a avenida principal da vila, ela é a passagem para entrada, então passava muita gente na frente, né, como vocês estão vendo na foto, o portão da paróquia dava direto para a rua, então um monte de gente começou a entrar por curiosidade mesmo, para saber o que estava acontecendo, e aí acabou se envolvendo com o jogo. Sim, e aí chegaram mais ou menos umas 30 pessoas, assim, talvez um pouco mais. E de cara a gente já viu que a gente conseguiu, mais do que falar sobre o orçamento participativo, a gente foi tendo uma leitura do território de todos os conflitos que estavam inerentes àquilo ali, sabe? Então, se num primeiro momento a gente estava lá em contato com as lideranças históricas organizadas em torno, principalmente da Igreja Católica, a gente começou a identificar que tinha um outro grupo que estava presente ali, que era de evangélicos. Então, você tinha ainda essa presença forte da Igreja Católica, principalmente com moradores mais antigos, mas logo em frente da igreja você tinha um culto acontecendo também. Então você tinha essa disputa religiosa acontecendo ali.
A gente foi descobrindo também que, por conta das obras da realização da linha verde, no comecinho dos anos 2000, né, a duplicação da Cristiano Machado, tinha acontecido uma remoção, aqui nesse mapa aparece, né, aqui na Cristiano Machado, logo ao lado da vila, do lado de cada Cristiano Machado, tinha acontecido uma remoção de uma outra vila, né, que é chamada Vila Vietnã, e esses moradores tinham sido realocados para a Vila 1º de Maio. A gente foi descobrindo também que a maioria desses moradores antigos, né, organizados nesses movimentos da Igreja Católica, muitos deles não moravam mais na Vila 1º de Maio, eles moravam nos arredores, tinham se mudado para Providência, para Arão Reis, para Minaslândia, e que isso era um certo conflito, assim, porque os moradores atuais, a maioria deles não conhecia essa história de mobilização dos movimentos da igreja, não tinha uma identificação com isso, e tinha essa disputa entre esses moradores novos e os moradores antigos. A gente foi identificando também que essa obra do orçamento participativo lá na praça, que era fora da vila, era um grande ponto de tensão, porque enquanto os moradores antigos tinham uma importância muito grande ali, porque aquilo ali era quase que uma celebração dessa história do movimento, da mobilização deles, né, a revitalização da praça da igreja, os moradores mais recentes tinham preocupações maiores, assim, porque as ruas ali da vila, né, a Vila 1º de Maio está do lado ali de onde tem aquelas enchentes enormes toda vez que chove, então toda chuva grande que tinha alagava as ruas e ficava com água até o joelho. A Vila 1º de Maio também é um dos territórios mais violentos de Belo Horizonte, assim, pelo menos era em 2019, quando a gente fez esse levantamento. Assim. Então você tinha problemas muito, muito prementes ali naquele território que foram surgindo, e na verdade aquelas obras do orçamento participativo, que a mais recente dela tinha sido realizada em 2006, ou seja, há quase 15 anos, no momento, né? E a mais antiga em 96, ou seja, mais de 20, isso estava muito distante na memória das pessoas. Assim. Então, os militantes históricos tinham uma memória, tinham participado, mas a maioria das pessoas não fazia ideia do que era aquilo. Assim. E o que a gente foi conversando foi mais a respeito do território, da leitura do território. Então, a gente foi recebendo uma enxurrada de informações assim que a gente nunca conseguiria desde a academia, né, desde o gabinete, assim, que só estando em contato, estando inserido naquele meio ali que a gente conseguiria levantar. E talvez isso tivesse sido até muito mais interessante do que aprender sobre a percepção daquelas obras para a gente. Assim, né? Até porque a gente começou a entender que não só aquelas obras do orçamento participativo eram muito distantes para as pessoas, como também a gente identificava que esse processo estava interrompido justamente porque o próprio processo do OP tinha sido paralisado, né? Porque o PGE foi escolhido como um dos empreendimentos eleitos pelo próprio orçamento participativo lá em 2008, ele foi elaborado em 2008, começou a ser elaborado em 2008, até foi finalizado em 2011, ou seja, já tinha quase 10 anos que aquele plano tinha sido elaborado. As pessoas já não lembravam nem mais do PGE, muito menos das obras que tinham acontecido antes dele. E a ideia do PGE, então, era elencar empreendimentos que seriam realizados, que seriam conquistados em novas rodadas do OP, a partir daquela, né? E desde então, nenhum daqueles empreendimentos tinha sido realizado. E a partir de 2016, inclusive, as rodadas do OP foram interrompidas, ou seja, tinha 3 anos que não tinha rodado o orçamento participativo e tinha quase 10 que não tinha nenhuma intervenção do OP. Então a gente identificou que, para que as pessoas se lembrassem de orçamento participativo de PGE, a conversa tinha que ser outra. Assim. Não dava para simplesmente chegar falando de orçamento participativo, sendo que as pessoas tinham preocupações muito maiores do que aquelas naquele momento, né? Então, como principal desdobramento disso, a partir disso, que a gente fez foi, então, trazer a conversa do PGE para tentar ativar aquilo de volta naquele território de alguma forma. Né? Então, logo antes do comecinho da pandemia, que nem 7 de março, a gente organizou uma conversa com algumas dessas pessoas que participaram do workshop, não todas, né, porque nem todo mundo se interessou, mas então para apresentar justamente o que era esse plano global específico, tanto para verificar se aquilo ainda fazia sentido para o território 10 anos depois, quanto para apresentar para a maioria das pessoas que de fato não conhecia do que se tratava aquilo. Né? Então, né, foi uma roda de conversa com esse objetivo tanto de atualizar, quanto de apresentar aquilo como uma ferramenta, talvez, de mobilização para essas próprias pessoas. Assim, óbvio que a gente, enquanto academia, não poderia se mobilizar por elas, né, demandar que aquele plano fosse executado, mas a gente podia apresentar isso como ferramenta, assim, né, até como uma forma de devolutiva por essas informações que a gente estava levantando ali enquanto pesquisa. Óbvio que não é simples assim, né, porque se não existe rodada do orçamento participativo, fica muito mais difícil de exigir por isso, né, demandar por isso, mas a gente identificou que aquilo era o que nos cabia naquele momento, assim, apresentar o PGE como um legado, assim, né, como que tinha sido deixado dessa história toda de mobilização que vinha desde a década de 70, 80, 90 nesse território.
Outra coisa foi que a gente seguiu acompanhando o processo de orçamento participativo que estava em andamento lá naquela praça, lá em cima, que eu mencionei no começo da fala, né? A praça foi entregue com bastante controvérsias, assim, mas foi finalizada a revitalização no meio desse ano, né, em junho. E em seguida a gente elaborou também um material a respeito da trajetória daquele missionário lá do começo, que eu mencionei, né, o Padre Pide, do seu envolvimento tanto com a política urbana em Belo Horizonte, com a urbanização de vilas e favelas, e com o seu próprio envolvimento comunitário, né, enquanto líder religioso naquela comunidade. A gente elaborou uma cartilha e um vídeo a respeito disso, que foram distribuídos e apresentados numa missa que foi realizada em junho desse ano, tanto em celebração ao Padre Pídio, né, que tinha falecido em janeiro de 2021, quanto em comemoração à inauguração da praça pouco tempo antes. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigada, Henrique. Bom, queria também aproveitar para dar um alô para a professora Natasha, que é a coordenadora do projeto, que chegou aqui também, eu vi ela chegando. Eu tinha pensado inicialmente da gente fazer as apresentações e deixar um bate-papo, as perguntas mais para o final, mas se alguém tiver alguma pergunta muito específica, quiser já fazer agora, senão a gente conversa no final, mas podem ficar à vontade também, se alguém tiver aí com alguma coisa, né, na cabeça, que quer tirar dúvida com o Henrique, ou podemos seguir? Bel, você prefere que eu continue compartilhando, ou o Anderson, ou você? Bom, o Anderson que vai falar agora, o que você prefere, Anderson? Pode continuar, Henrique, na hora que for passar o slide, eu te peço para você passar. Então, agora, né, chamando aqui o Anderson, obrigada, Anderson vai falar um pouquinho já sobre uma outra experiência dentro desse mesmo projeto, mas que tem um outro enfoque, né, foi dentro aí de uma mostra, Universidade Cidade, ele vai situar e explicar para vocês direitinho como isso tudo aconteceu. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde, Bel, obrigado pelo convite. Meu nome é Anderson Chagas, eu também faço parte do grupo de pesquisa interdisciplinar na pesquisa Cartografia da Percepção Popular do Orçamento Participativo em Belo Horizonte. Dando prosseguimento a essa fala do Henrique, eu vou apresentar para vocês o desdobramento da pesquisa do orçamento participativo no campo cultural, que aconteceu com a mostra CCOP, Mostra Universidade Cidade. Pode passar, Henrique. Bom, só contextualizando um pouquinho, no auge da pandemia, lá em meados de 2020, né, o grupo de pesquisa sobre o OP foi convidado para participar dessa mostra Universidade Cidade. Essa mostra ela foi pensada como uma proposta de diálogo entre os centros culturais de Belo Horizonte e a universidade, para a gente tentar estender esse diálogo entre a universidade e a comunidade. Então, nós fomos convidados para fazer uma apresentação explicando que o grupo de pesquisa ele queria fazer um resgate da história dos centros culturais e aí nós propusemos fazer isso na forma de um recorte específico do orçamento participativo dentro da cultura de Belo Horizonte. Quando nós mergulhamos nessa pesquisa, nós percebemos que lá atrás, nas origens das disputas pelos recursos do orçamento participativo, havia uma demanda muito grande da população por espaços culturais. E essa demanda virou um dado muito importante para a nossa pesquisa. Como o Henrique tinha falado anteriormente, né, quando a gente pensa em recursos públicos, né, o planejador, o arquiteto, o urbanista, ele invariavelmente ele vai pensar em escola, em creche, em posto de saúde, pavimentação, e por último, se quer ou não, ele vai pensar em equipamento cultural. Essa pesquisa, ela destacou que os centros culturais eram uma demanda muito grande e muito importante da população, e isso aconteceu na cidade inteira, em todas as regionais da cidade. Aí pode passar, Henrique. Então, para viabilizar a inserção do grupo de pesquisa na mostra, a pesquisa ofertou uma disciplina que se chamou Laboratório Transversal, Centros Culturais e Cartografia do Orçamento Participativo. Essa oficina ela foi ofertada dentro de um programa que existe aqui na UFMG,
que se chama formação transversal. Esse programa ele é ofertado para todos os cursos da universidade. Então, é uma formação, ela é complementar a formação que os alunos recebem nos seus cursos de origem, né? Então, o público dessa disciplina era muito diferenciado, muito grande. Então, tinha gente que tinha aluno que era do cinema, tinha aluno que era da letras, tinha aluno que era da biblioteconomia, muitos alunos de arquitetura, né, de sistemas de informação, de vários cursos. E o principal objetivo da disciplina era dar essa visibilidade a esses processos participativos, né, e a criação e a manutenção desses espaços culturais em Belo Horizonte. Como que os centros culturais foram realizados via orçamento participativo. Junto com essa disciplina, participaram também os gestores dos centros culturais, que foram parceiros fundamentais na seleção do material que a pesquisa utilizou. E os centros culturais eles têm um acervo muito grande de fotos, de vídeos, de mapas, de áudios, documentos que resgatam não só a história dos centros culturais, como a própria história de Belo Horizonte, dos artistas locais, das lideranças comunitárias, né? A fala desses gestores, né, assim, a aula inaugural da disciplina foi com esses gestores e a fala deles foi muito importante para que nós compreendêssemos um pouco do histórico da conquista desses centros culturais dentro do orçamento participativo. Essa disciplina ela teve duração de 2 meses, e os alunos, de um modo geral, eles foram divididos em alguns grupos. Alguns alunos trabalharam com fotografia, outros trabalhavam com a criação de colagens, outros trabalhavam com textos. Então, esses alunos se debruçaram sobre esse vasto material, né? E a partir desse material foram produzidos uma série de trabalhos artísticos que resultaram em memes, em vídeos de depoimentos, em vídeos arte, em lambes, que fizeram parte desse material expográfico que foi apresentado na mostra Universidade Cidade. Pode passar, Henrique. Só para a gente ter aqui uma dimensão do que foi o OP para os centros culturais, dos 15 dos 17 centros culturais que a gente tem hoje em Belo Horizonte foram construídos ou reformados com recursos conquistados através do orçamento participativo, né, que foi fruto dessa mobilização e do desejo da população por espaços de cultura e lazer na sua comunidade. A gente pode até imaginar, né, em algumas cidades, não em todas, né, a cultura é sempre vista como uma coisa de elite. Quando a gente pensa, no caso aqui de Belo Horizonte, né, em espaços culturais, antes da década de 90, esses espaços culturais eles eram muito centralizados. Eles se localizavam aqui na região central de Belo Horizonte. Então, a gente pensar em espaço cultural, a gente pensava basicamente em Palácio das Artes, mais recentemente no CCBB, que fica na Praça da Liberdade, e nunca em espaços na periferia, onde sempre foi um espaço onde a cultura sempre existiu, sempre teve uma cultura extremamente pujante, mas não tinha equipamentos para abrigar esses grupos, esse material, esse acervo dessas comunidades, né? Então, aqui no grupo eu vejo que tem muita gente que não é de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte ela foi uma cidade planejada, então planejada por Arão Reis, e ela se limitava por uma avenida que hoje a gente chama de Avenida do Contorno, né? Só que com o processo de metropolização, a cidade cresceu e se expandiu muito. Por isso, uma coisa que aconteceu na década de 90 também, uma coisa importante, foi o processo de regionalização, a criação das regionais de Belo Horizonte. Então, hoje, Belo Horizonte tem 9 regionais, Venda Nova, Centro-Sul, Barreiro, Norte, Noroeste, Leste, e também no final da década de 80, e principalmente na década de 90, Belo Horizonte instituiu uma série de políticas culturais que tinham por objetivo promover a descentralização da cultura, ou seja, tirar essa cultura que estava muito
localizada dentro da Avenida do Contorno, no centro, e expandir essa cultura, esses equipamentos culturais para todas as regionais que a gente tem. Então, parece que foi uma confluência de fatores, né, também muito pela gestão da prefeitura à época, né, no caso o prefeito Patrus, surgem nessa época do processo de regionalização, junto com as regionais, a demanda pelos centros culturais. Então, hoje, Belo Horizonte tem pelo menos um centro cultural em cada uma das regionais. Algumas regionais até têm mais de um centro cultural. Pode passar, Henrique, por favor. E aí, além da disciplina, né, que foi assim, o carro-chefe para a gente poder organizar todo esse material que vinha dos centros culturais, na disciplina também nós criamos um Instagram, né, que era uma das principais formas da gente poder tanto receber materiais de depoimentos das pessoas, né, e para isso foi desenvolvida essas hashtags, né, Centros Culturais OPBH, CCOPBH, cartografia do OP de Belo Horizonte, mas também depois quando esse material chegava, esse material era processado dentro da disciplina, né? Havia um tratamento nas imagens, na produção dos vídeos, na produção dos textos a partir dos depoimentos dos moradores locais, e aí a gente devolveu isso também tanto para o Instagram da mostra, também depois virou um material expográfico da mostra Universidade Cidade. Então, a gente tem esse Instagram, que tem um endereço que a gente vai passar para vocês depois. Né? E aí a gente só tem que recordar, né, a gente tem que lembrar que a gente estava no meio de uma pandemia. Tudo isso foi feito de forma virtual, de forma colaborativa, através desses dispositivos digitais, né, das redes sociais, das reuniões que a gente fazia sempre online, etc. E tal. E aí, no caso do Instagram, né, o Instagram sempre solicitava e reforçava para os moradores locais, né, que eles faziam parte dessa memória, dessa conquista, e a gente queria ouvir a história desse público, dessas pessoas que foram importantíssimas na conquista dos centros culturais e na conquista também até de outras obras do OP que foram importantes para aquela comunidade. Pode passar, por favor, Henrique. Daí, depois que esse material foi processado, o grupo ligado a essa disciplina produziu uma série de vídeos, uma série de memes, também que a gente chamou de memes, né? Os memes, eles foram expostos nas redes sociais, no Instagram e no site também da mostra, né? E também, só relembrando, né? A gente estava no meio de uma pandemia. Então, não tinham, todos os centros culturais eles estavam fechados. Mas para a mostra acontecer de forma efetiva, aproveitando também esse momento que todo mundo estava confinado, estava muita gente com problemas até emocionais, né, por causa da pandemia, obviamente, né, essa mostra foi um alento nesse momento de levar um pouco de cultura e um pouco de arte a todas essas pessoas. Esse slide que vocês estão vendo aí é a fachada do Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica ali na Praça da Liberdade. Ele tem essa tela de projeção, né, a fachada inteira dele é uma tela de projeção que fica voltado para a praça. E aí, durante a mostra, diversos filmes foram feitos, né, e no caso aí, o vídeo central aí é o depoimento do mestre Conga, que é uma importante referência cultural do Centro Cultural de São Bernardo. Também a gente tem esses vídeos que estão disponíveis no site da mostra e no site da Mostra Universidade e no site da Mostra CCOP.
Então, essa mostra, né, ela aconteceu, né, no caso dos centros culturais, como eles estavam fechados, alguns disponibilizaram paredes, então foram feitas essas projeções, ou num prédio do lado, que tinha uma empena, uma parte que dava para poder fazer a projeção. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu dar visibilidade a todo esse material, a todas essas falas desses moradores, né. Nesses espaços, nos centros culturais e também nas nossas redes sociais. Todo esse material a gente organizou e a gente criou um site que a gente vai mostrar para vocês e que foram publicados também de forma coletiva na Mostra Universidade Cidade, porque essa mostra também contemplava diversos grupos de pesquisas da UFMG, não só o orçamento participativo. Mas é isso. Bel, você quer que mostre algum vídeo, alguma coisa? Uai, as fotos dos lambes a gente não tá. Não, peraí. Continua, Henrique, desculpa, eu passei. Então aqui, olha, só para dando continuidade, né? Aqui a gente tem os vídeos, né? O vídeo com o depoimento do mestre Conga. O depoimento dos gestores culturais foi um depoimento tão rico que, a partir da fala desses gestores, os alunos eles fizeram uma ilustração com as imagens que também nós recebemos dos centros culturais. Então, a fala foi ilustrada com todas essas imagens de época, as imagens desse acervo dos centros culturais. Pode passar, Henrique. Aqui são exemplos de alguns dos memes à direita e dos lambes à esquerda, que também isso veiculou, num primeiro momento, no Instagram, né, do CCOP. Posteriormente, essa imagem aqui da esquerda, ela também virou um lambe que foi afixado nos centros culturais. Então, a gente imprimiu isso e virou uma arte também que conta aí, tem vários materiais aí que mostram diversas pessoas que participaram da história desses centros ao longo do tempo. Pode passar, Henrique. Esse é o Centro Vila Nova, aqui é o Centro Cultural Zilá Espósito, também com os depoimentos que foram colhidos, a gente deu destaque a alguns depoimentos desses moradores, no caso aqui o depoimento... No caso, né, o Zilá Espósito não foi um dos centros culturais construídos com verbas do OP, até porque eu acho que quando ele foi construído já não tinha mais rodada do OP acontecendo, mas mesmo assim a gestão quis participar dessa iniciativa da mostra, porque eles falaram, a gente não foi construído por meio do OP, que nem existia mais, mas a gente foi construído também por meio da mobilização da comunidade, de uma grande disputa, ou seja, não foi por meio do mesmo instrumento, mas por meio de um processo parecido aí também de mobilização e reivindicação de espaços culturais, né? Exatamente. Pode passar, Henrique. Aqui o Centro Cultural São Bernardo, o depoimento do mestre Conga, que resultou num vídeo muito bonito também, né, com as falas dele. Ele fez questão de dar esse depoimento também, e a gente editou e transformou num vídeo. Pode passar, Henrique. Aqui o Centro Cultural Alto Veracruz também, o Centro Cultural Bairro das Indústrias, né, o Alto Veracruz teve importantes atores lá, o Meninas de Sinhá, por exemplo, que é um grupo cultural muito forte aqui em Belo Horizonte. E, por último, o Centro Cultural Bairro das Indústrias, que foi um dos últimos centros culturais que foi conquistado com recursos do OP. Pode passar, Henrique, acho que foi isso. Obrigado. Obrigada, Anderson. Acho que também, né, ainda mais porque a gente já está um pouquinho avançado no tempo, a gente começou atrasado. Podemos passar ou alguém quer fazer alguma pergunta bem específica e depois a gente faz um bate-papo geral? O que vocês acham? Posso dar continuidade? Sim, né? Vamos fazer o seguinte, Henrique, eu vou te pedir para eu compartilhar a tela, porque eu fico desorientada. Se eu tiver que ficar falando, pode passar toda hora. A pessoa de idade mais avançada tem dificuldades com... Eu vou encerrar aqui, então. Tá bom. É a mesma apresentação, só vou passar aqui para a minha tela.
Já está aparecendo? Tá carregando aqui, meu. Ah, então tá, deixa eu... Aí, foi. Estamos vendo. Não. Vamos aqui. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre esse workshop, né, que aconteceu aí agora em janeiro de 2021, que foi o principal experimento, né, realizado, assim, foi o estudo empírico da minha tese de doutorado. Eu pesquisei justamente os orçamentos participativos digitais, e aí o meu enfoque de pesquisa realmente era nos processos de participação, mais do que, né, nas obras que foram escolhidas. Enfim, a minha investigação desde o mestrado e tudo, ela é muito relacionada, essa relação entre tecnologia digital e como ela é aplicada para esses processos participativos para modificação e para transformação da cidade. E aí eu estava com enfoque específico no orçamento participativo digital. Né? A gente tem orçamentos participativos digitais de vários formatos enfim, com vários processos diferentes, né, em várias cidades do mundo, orçamentos participativos híbridos atualmente também. Mas o OP digital de BH foi uma experiência assim, pioneira, foi um dos primeiros OPs digitais, né, a realmente usar ferramentas digitais para distribuir recursos, né? Já várias cidades já vinham usando a internet, ferramentas digitais assim, para fazer consultas, pesquisas de opinião, outros tipos de experimentos participativos nesse sentido, mas no sentido de realmente usar a internet para as pessoas poderem decidir sobre o direcionamento dos recursos. O OP Digital de Belo Horizonte foi pioneiro. Ele começou em 2006, teve 4 edições, aconteceu aí em 2006, 2008, 2011, teve a última edição em 2013. Né? Nessa época ainda aconteciam as rodadas do orçamento participativo regional, que já tinha aí 10 anos, 13 anos de... 13, 93, 2003, 13 anos desde a sua inauguração, que vinha acontecendo, era um processo com bastante estabilidade, né? Apesar da gente não ter mais OPs acontecendo em Belo Horizonte atualmente. Belo Horizonte é considerado um dos casos paradigmáticos e de maior estabilidade desses OPs, apesar de ter um declínio no final, que é algo que a gente pode conversar, né? Ou no final ou em outro momento, que não é muito o enfoque agora. E aí ele é inaugurado em 2006 com vários intuitos, né? Eu acho que o primeiro de incorporar a tecnologia e as ferramentas digitais na gestão pública, que acaba que é uma tendência, né? Acho que em todos os sentidos, com o intuito de renovar um pouco os processos, de dar uma, né? De certa forma, eles sentiam que os processos do OPE regional estavam um pouco estagnados, viciados, talvez atingiam públicos específicos, então tinha uma intenção aí de ampliar a participação de grupos que não participavam muito dos OPs tradicionalmente, como a juventude, a classe média, né? Começaram, essas ferramentas foram se transformando ao longo do tempo, mas sempre abriram a possibilidade da votação online ou por telefone, né? Aí tendo dinâmicas diferentes. E eles tinham, né, em geral, claro que essas ferramentas foram se aperfeiçoando também, mas sempre funcionavam meio que a partir de um princípio básico, que você tem, assim, um mapa com as propostas para você consultar e votar, né, e algumas ferramentas de debate para as pessoas poderem debater essas obras. Mas uma coisa que é bastante importante, que para minha pesquisa foi muito determinante, é que, assim, essas opções sempre eram definidas externamente, ou seja, as pessoas tinham poder decisório, elas podiam entrar e votar, mas elas não podiam conceber as opções, o que é muito diferente do OP regional, que as pessoas traziam as suas próprias demandas, né? Colocavam essas demandas em pauta nas assembleias e aí elegiam ou não propostas que foram desenvolvidas pela própria população. Aqui essas propostas sempre foram trazidas, né, pelo poder público, claro que pelos órgãos de planejamento, que tem aí uma relação muito grande com as questões que estão acontecendo na cidade, mas isso é diferente de ser, de fato, a visão da população e as demandas daquela comunidade específica.
O o OP Digital de Belo Horizonte começa em 2006, então, com uma adesão enorme. Você teve quase 180 mil participantes nessa primeira edição, que correspondia a quase 10% dos eleitores da cidade. Então, é uma adesão muito grande e, assim, nesse momento, muito superior à do OP regional. Esse gráfico mostra aqui a participação no OP digital em azul e a participação no OP regional em vermelho embaixo. Mas o que a gente observa também ao longo das edições futuras é que essa participação cai drasticamente. Então, na segunda edição, ela cai para 124 mil, na terceira, ela despenca para 25 mil participantes, e na quarta edição, que foi a última, ela tem só 8.900 participantes, menos de 9 mil participantes. Então, ao mesmo tempo que ela conseguiu mobilizar muita gente inicialmente, essa adesão se perdeu, ao contrário dos OPs regionais, que mantinham aí uma participação estável, né? Caiu um pouco, crescia um pouco, mas nunca se observou uma queda tão grande. Claro, tem N questões, tem questões ligadas, né, à própria transição de gestões, que está sempre envolvida nisso, mas uma das questões importantes para a minha pesquisa, então, foi assim, por que essa participação caiu tanto, né? O que levou as pessoas a desacreditarem no OP digital e a abandonarem esse processo completamente? Né? Na minha opinião, uma das minhas conclusões é que, além de uma série de outros fatores, um dos fatores que teve maior importância foi justamente essa falta de participação para a definição das obras. Ou seja, o processo participativo, né, ele deixa de ser uma construção coletiva de propostas para virar uma eleição assim, eu tenho aqui a alternativa A, B, C ou D, né, e vou escolher uma delas, mas eu não posso, de fato, trazer as minhas demandas, e o que se observou, até em relatos, que muitas vezes nenhuma daquelas opções representava as pessoas, elas não sentiam identificação com aquelas propostas que estavam em jogo. Então, foi colocado assim, um foco excessivo na inovação tecnológica, né, em detrimento desse foco no processo. Tem outras questões, por exemplo, a obra eleita... Aconteceu alguma coisa aqui, eu não quero isso não. Desculpa, gente, não quero Adobe Flash, nada. Cadê minha tela? Ufa, voltou. Voltou, vocês estão vendo, não estão? Aqui está escrito 2018, mas é 2008, então a não realização da obra eleita em 2008, que não foi um problema da prefeitura, na verdade, né, foi uma obra viária de grande porte, que acabou depois sendo absorvida por um programa federal e não sendo realizada. Teve algumas questões ligadas a denúncias de fraude, acho que nessa mesma edição de 2008, mas assim, a minha análise é que realmente esse fato das pessoas não participarem da definição, né, das obras foi um fato determinante, ou seja, o foco ele ficou muito concentrado na decisão, que nunca deixou de acontecer, as pessoas tinham o poder de decidir, mas todo o processo de negociação, né, de trazer a sua própria opinião, de trazer informação para as pessoas sobre a cidade, seu funcionamento, e de permitir essa comunicação, ficou secundário nesses processos. Né? Eu vou dar uma pulada aqui nisso para a gente conseguir circular mais rápido. Então, os objetivos do workshop eram testar empiricamente as hipóteses que eu vinha, né, construindo ao longo do trabalho, ou seja, essas hipóteses sobre o impacto, né, dessa possibilidade de decisão coletiva, de que ferramentas poderiam ser incorporadas para talvez aperfeiçoar esse processo, ferramentas que nem estavam disponíveis, talvez no momento em que o OP digital foi implementado, mas que agora já estão disponíveis, e fazer uma simulação de um processo de OP digital, já incluindo aí todas essas etapas, ferramentas e recursos que eu fui pesquisando ao longo dessa trajetória toda do doutorado. Esse workshop, então, se deu dentro de uma disciplina de pós-graduação, né, do programa onde eu fiz a pós-graduação, uma disciplina que foi ministrada pela minha orientadora, que era a professora Ana Clara Moura, mas participaram, além dos alunos matriculados, também convidados e inscritos. Eu vou explicar como que eles foram recrutados daqui para frente.
e a gente utilizou uma plataforma digital de mapeamento, né, de georreferenciamento, de mapeamento colaborativo, chamada Giscolab, que é objeto da pesquisa de doutorado de um outro, né, de um colega, parceiro, que também foi orientado pela professora Ana Clara, que é o Cristian Freitas. Isso vinculado à IDE BHMAP. IDE, eu não sei se vocês sabem, é uma infraestrutura de dados espaciais, ou seja, é uma base de dados referenciadas, né, e preferencialmente pública. No caso, a BHMAP é a infraestrutura de dados espaciais da prefeitura, né? Ou seja, se vocês buscarem BHMAP, deve ser bhmap.gov.br o endereço, vocês vão ver que vocês têm acesso ali a uma série de bases de dados georreferenciados que estão disponíveis. Alguém falou alguma coisa, gente? Porque eu estou vendo só minha tela agora. Acho que foi só um ruído, Bel. Ah, então tá. E usando o Zoom como interface para comunicação e para interlocução, porque isso também foi feito em janeiro agora, né, em meio à pandemia, então teve que ser um experimento completamente conduzido online. Para ter uma ideia, né, principalmente assim, de como que grupos sociais diferentes se relacionam com a internet, claro que isso foi alvo também de uma pesquisa bibliográfica muito grande, mas eu também queria coletar os meus próprios dados e verificar essas hipóteses, né? E também como que esses grupos usam a internet para participação cidadã. E também para recrutar voluntários para o workshop, eu circulei um primeiro formulário, né, para entender justamente. Tinha questões aí sobre o perfil social das pessoas, sobre os hábitos de acesso à internet, né, sobre quais eram as práticas de participação cidadã ou comunitária dessas pessoas. Também para saber se elas conheciam ou não o orçamento participativo, se já tinham participado de alguma rodada, se conheciam o OP digital, né, e como que tinham sido essas experiências. Eu busquei circular, né, então aqui tem algumas respostas sobre perfil social, regional, as regionais de moradia das pessoas, acho que cerca de 180 pessoas responderam, 181 estão ali, responderam. Né, eu busquei distribuir da forma mais diversa possível, mas as respostas ainda ficaram concentradas em determinados grupos sociais, como vocês podem ver. E aí, né, tentando saber um pouco assim sobre como as pessoas usam a internet, como elas usam a internet para participação. Isso me interessava porque eu, por exemplo, se eu confirmo ali, por exemplo, que a maioria das pessoas tem costume de utilizar, não sei, por exemplo, aplicativos de transporte ou de entrega, que tem ali um mapa por trás, isso já sinaliza que essas pessoas têm alguma habilidade para lidar para entender, pelo menos, né, mapas online, para lidar com cartografias colaborativas. Se elas usam redes sociais, se elas leem e comentam notícias de jornais, isso sinaliza que essas pessoas têm alguma familiaridade com ferramentas de debate, de comunicação. Então, eu estava querendo traçar um pouco esse perfil. Né? Algumas coisas que a gente observou. Primeiro, a predominância do celular. Então, realmente, a maior parte das pessoas utiliza o celular para acesso à internet atualmente, muito mais do que computadores, laptops, etc. A maior parte das pessoas que responderam também, né, apresentava alguma familiaridade com recursos e aplicativos de diferentes tipos. De um modo geral, um índice de participação institucionalizada muito grande, ou seja, poucas pessoas envolvidas aí com conselhos, com orçamentos participativos, com associações de bairro, mas também já sinalizando algum destaque para buscar sites, para buscar perfis de redes sociais, canais institucionais, como canais de participação. Por exemplo, o site da prefeitura, site de vereadores, perfil de rede social de vereadores. Então, as pessoas, né, imprensa, né, site de jornais, isso aqui é uma nuvem de palavras com a resposta para essa pergunta: para quem que as pessoas encaminham as questões, as reclamações, as sugestões que elas têm sobre o prefeito da cidade, sobre os problemas da cidade. Eu estou lendo aqui prefeitura grande, falei prefeito. Em relação aos OPs, a maior parte já tinha ouvido falar, sabia do que se tratava, né? Mais ou menos 45% conhecia obras, né,
realizadas pelo OP e cerca de 28% obras realizadas pelos OPs digitais, mas apenas 25% já tinham participado do OP em algum momento da vida, né? Dos que participaram do OPD, porque aí me interessava muito saber sobre como tinha sido a experiência das pessoas com os OPs digitais, quase 80% disse ter ficado insatisfeito ou parcialmente insatisfeito com as opções de obras apresentadas. Na verdade, insatisfeito 25,9% e parcialmente insatisfeito 51,9%, né? Indo um pouco no sentido daquela análise. E, a partir disso, eu pensei nos aspectos estruturantes para o workshop, né? Primeiro, que as propostas e a definição de prioridades pudesse ser trazida pelos próprios participantes, ao invés da gente trabalhar com propostas definidas anteriormente, né? Outra, de buscar um processo que possibilitasse aí a promoção do diálogo, né? O desenvolvimento de ideias pelos participantes e a negociação dessas propostas. A outra coisa era trabalhar com acesso à informação, né, com a possibilidade de acessar essas bases de dados geográficos para dar suporte a um processo decisório informado aí por meio da vinculação com a IDE, né, e de ter um processo com múltiplas etapas. Isso aí um pouco me baseando, já indo aqui para essa etapa na direita, nas etapas do orçamento participativo regional, que sempre tinha esse processo que vinha aí, que passa por várias etapas até a construção final das ideias. Isso torna o processo mais trabalhoso e, de certa forma, mais custoso para quem está participando, mas ele possibilita que essas ideias, que elas vão se enriquecendo ao longo do tempo, né? Possibilita um amadurecimento dessas ideias, desse diálogo. Então, eu busquei, de certa forma, transpor as etapas, né, do OP regional para as etapas do workshop, que aí foram essas 4 etapas. Aqui, na verdade, esse quadro da esquerda é o planejamento do workshop. Então, planejando, foram 4 encontros síncronos, né? Mas com uma série de atividades assíncronas previstas aí. Então, prevendo aqui o que ia ser feito em cada um desses encontros, né, seja pela equipe, tanto pelos participantes, quanto pela equipe organizadora. Ou seja, no primeiro encontro, eles iam visualizar essas bases de dados, entender como que funciona e começar essa atividade de enriquecimento de leitura, que era trazer informações sobre os locais onde eles frequentavam e moravam para esse mapa compartilhado, né? Então, e com a previsão que eles continuassem fazendo isso de maneira assíncrona em casa. A equipe técnica tinha que monitorar essa interlocução e responder dúvida, né? No segundo encontro, essa leitura do território já se transformava numa elaboração de propostas, né? E aí eu tinha todo esse trabalho de dar continuidade para quem estava na organização, verificar as propostas e dar um feedback sobre viabilidade técnica quando fosse necessário. No terceiro encontro, as propostas submetidas eram comentadas, debatidas e modificadas. Então, esses grupos discutiam essas propostas até chegar a propostas definitivas, para finalmente, no quarto encontro, eles fazerem a votação dessas propostas, passando aí por uma simulação de orçamento também. Então, teve aqui esse trabalho da equipe organizadora, né? Que éramos eu, e aí Henrique e Anderson participaram, outros bolsistas do Laboratório de Georreferenciamento da UFMG também, a minha professora, de criar um orçamento, que obviamente era um orçamento estimado para essas obras, mas que as pessoas pudessem elegê-las aí. Então, uma imagem aqui desse primeiro encontro com os participantes. E aqui de como que foi feita, né? Nessa etapa 1, então, os participantes deveriam consultar essas camadas de informação, criar anotações. O que eram essas anotações? Né? Trazer uma camada aí dessa vivência cotidiana. Então, vinha todo tipo de anotação. Isso aqui foram contribuições que os participantes trouxeram. Teve gente falando de falta de iluminação, teve gente falando da existência de um cortejo de congado, que eventualmente é uma potencialidade, né? Que poderia ir receber o suporte de algum projeto. Teve gente falando de falta de pontos de internet, de ocupação irregular, de tráfico de drogas, de questões ligadas à segurança, ou seja, essas anotações tiveram um caráter bem diverso.
Aqui também mais uma imagem de como que isso foi feito, né? Aqui à esquerda ficavam todas as camadas de informação, né? De informação georreferenciada que poderiam ser consultadas. Então, tinha camadas ligadas à cultura e turismo, à educação, a esporte e lazer, a habitação, todas importadas da base oficial da prefeitura. Aqui já mostrando um pouquinho como que foi feito esse processo de criação de ideias, né? Ou seja, você entrava, né? Marcava essa ideia no mapa, tinha uma legenda de cores por temas e entrava com a descrição dessa proposta. Por exemplo, aqui a gente tem uma proposta de maior disponibilidade de bicicletários na Regional Pampulha, ou seja, alguém identificou que você tem ali um potencial, né, na área para essa circulação por meio de bicicletas, colocou esse pontinho, e aí as outras pessoas poderiam entrar aqui nos comentários e comentar. Aqui, por exemplo, a Carolina comentou que concorda com a proposta, então é um comentário no sentido de dar apoio para essa proposta. Foram submetidas 69 propostas, sendo que 48, então, foram submetidas durante os encontros e 21 foram submetidas de forma assíncrona, ou seja, por meio dessa conexão aí entre encontros, né? E aí, já na próxima etapa, era essa etapa de negociação e de diálogo. Então, como que funcionava? A gente passava por todas as propostas que foram submetidas, as pessoas comentavam, né? E pelos comentários também que já tinham sido submetidos, então a gente lia a proposta, lia os comentários, discutia durante o workshop e negociava uma proposta editada, que era essa que ficava aqui em primeiro lugar, mas mantendo o registro para que quando as pessoas fossem votar, elas pudessem acompanhar também esse percurso de modificação das propostas. E por que as propostas foram modificadas, né? Elas foram modificadas, em geral, por causa dos comentários. Isso aqui também é registrando um pouco, né, esse processo de registro dos comentários e dos diálogos, como que ele foi feito em diferentes locais do mapa. Ana Carolina, que está aqui, é ex-aluna nossa do IF, né, arquiteta, agora mestranda, que participou também como monitora. E aí nós já passamos para essa fase da votação, que é a parte que se assemelha mais aí a esse momento de eleição final das obras dos OPs, né? Então, essas propostas, né, foram submetidas à votação. A gente tinha um orçamento fictício, e esse orçamento fictício foi distribuído pelas regionais também, né, a partir dos mesmos critérios de distribuição adotados nos OPs de Belo Horizonte, então esses critérios de população e IQVU. E aqui vinham as propostas, ou seja, cada regional, então, tinha direito a um montante X de recursos, por exemplo, no caso na Regional Nordeste, a gente transformou isso em pontos, para ficar um pouco mais abstrato e as pessoas não vincularem isso tanto com o orçamento real, como a gente não tinha uma equipe de orçamento para dar um orçamento tão verossímil. Então, por exemplo, a Regional Nordeste tinha 625 pontos para distribuir entre as propostas, enquanto a Regional Leste tinha 505. Então, as pessoas tinham que votar nas propostas tentando encaixá-las aí nesse orçamento disponível. E aí, cada uma das propostas recebia essa pontuação, para que as pessoas pudessem votar, né? Aqui com o joinha ou com o joinha para baixo, em tipo aprovo ou desaprovo. Todo mundo passou por todas as regionais para fazer essa votação, né? E as pessoas podiam votar em tantas propostas quantas elas achassem interessantes, sendo que a linha de corte aí para as propostas eleitas ou não seria justamente o limite de recursos de cada regional, ou seja, as propostas mais votadas até que se atingisse esse limite eram consideradas eleitas, né? Aqui isso aqui já é um quadro resumo de análise, né? Então aqui a distribuição das propostas pela cidade, claro, acaba que a gente, por mais que a gente tivesse tentado distribuir, a gente tinha mais participantes de algumas regiões do que de outras, então isso gerou uma certa, né, concentração de propostas em alguns locais, assim como também essa discrepância, né, no número de propostas aprovadas em cada regional.
Acho que também a gente já está com o tempo bem curtinho, na verdade, acabando, mas aqui depois eu submeti também um formulário para ter esse retorno sobre o workshop, né? Que trouxe bastante essa questão da impressão dos participantes. Acho que uma coisa que foi bem interessante notar foi justamente esse impacto sobre a percepção do território. Então, praticamente todos os, né, entrevistados aí sinalizaram que participar desse processo transformou a percepção do território e trouxe novos conhecimentos sobre a área, né? Em geral, também avaliaram que esse processo de diálogo, de comentário, de negociação, de um modo geral, foi avaliado como positivo. Aqui é uma avaliação de cada etapa, né, da contribuição de cada etapa para o processo como um todo e de cada recurso. Também uma avaliação sobre o nível de dificuldade de utilização, né? A maior parte das pessoas considerou relativamente fácil, mas o número que considerou relativamente difícil também sinalizou alguma preocupação, aí indicando que talvez um processo um pouco mais intuitivo também fosse interessante, né? Enfim, acho que eu posso encerrar por aqui para ver se vocês têm perguntas. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Para ir para a gente, né? Enfim, o tempo em tese já acabou, mas eu estou disponível. Não sei se Henrique e Anderson também estão, então, por mim, a gente pode se alongar mais um pouquinho. Estou à disposição também, Bel. Estou tranquilo. Primeiro, eu queria agradecer muito todo mundo que assistiu, ao Henrique e ao Anderson pela apresentação também, e ver se alguém quer perguntar alguma coisa, ou quer fazer algum comentário, alguma sugestão. Os meninos também, Henrique e Anderson, se quiserem, né, colocar, pontuar mais alguma coisa, ou fazer algum comentário, alguma coisa que vocês tenham assistido. Eu acho que eu não tenho nem nada a perguntar, não. Acho que Bom, gente, aqui, isso, Anderson está colocando aí, né? Ótimo. O link com a amostra. Bom, gente, então não sei se também a gente já se excedeu, né? Vocês devem estar aí com outras. Obrigada, vai parabéns para a gente, Obrigado, né, Cela? Acertar tudo. Obrigada, Bruno, Samuel. Obrigado, Samuel. Obrigada. Obrigado, gente. Bom, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta específica, acho que a gente fica à disposição, né? Tem nossos e-mails, tem a gente que agradece, Bruno, imagina, pela presença e seguimos aí disponíveis. Obrigada, Cissa. Seguimos aí disponíveis para tirar dúvidas e conversar em outros momentos. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, Bel. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.